Boa noite, professor. Vamos agora apresentar o nosso trabalho de tópicos avançados, abordando o assunto de ponte. Integrantes: eu, Nelson Fernandes, Matheus Moura, Matheus Santana, Ada Moreira e Vitor Oliveira. Índice: local onde listamos os assuntos abordados do trabalho. Introdução: ponte é a estrutura que permite a travessia entre duas elevações. Sendo mais técnico, o que é uma ponte? Ponte é uma estrutura que permite que pessoas e veículos atravessem o espaço entre duas elevações. As pontes servem para unir trechos de estradas, bem como para ligar duas margens de um corpo de água, como um lago ou um rio, ou de um vão profundo, como um vale. Estruturalmente falando, a ponte é constituída por três partes: infraestrutura, mesoestrutura e supraestrutura. Falando especificamente mais sobre cada uma dessas três, a infraestrutura. O que é infraestrutura? É a fundação da ponte, a que tem a função de distribuir as cargas no terreno, podendo ser de bloco, sapata, estaca, tubulões, entre outros. Mesoestrutura. A mesoestrutura ela é a parte do meio da obra, que seriam os blocos e os pilares de sustentação, que levam as cargas até a fundação. E por fim, a supraestrutura, que é a parte que vence os vãos necessários a ser transposto pela ponte e recebe diretamente as cargas provenientes do tráfego dos veículos, transmitindo-as à mesoestrutura. Boa noite, professor. Meu nome é Matheus Moura e eu vou falar sobre a revisão literária. Bom, nós realizamos esse trabalho com o objetivo de analisar de uma forma prática e teórica o estudo acerca de pontes, considerando critérios técnicos tanto estudados em sala de aula quanto através de materiais complementares. Para fazermos essas análises, nós utilizamos a estratégia de realizar um estudo sobre uma ponte existente no estado da Bahia, a nova ponte sobre o rio Paraguaçu. Dessa maneira, nós analisamos o seu método construtivo, os seus elementos estruturais utilizados e possíveis pontuações acerca de mudanças ou melhores estratégias. Como elemento complementar para a realização desse estudo, tivemos o auxílio da utilização de um software chamado Bridge Design. Esse software tem como principal função a simulação da construção de uma ponte, podendo utilizar as mais variadas tipologias e simulando sua utilização para testar a segurança estrutural da estrutura. Através dessas simulações, nós podemos variar entre diversos modelos de ponte, alternando desde o seu tipo até as seções e os materiais utilizados na sua construção. Com todos esses elementos bem definidos, nós obtivemos uma lista de materiais, custos e uma estimativa de valor para a construção dessa ponte. Escolha dos sistemas. Como objetivo de estudo do grupo, foi escolhida a nova ponte construída sobre o rio Paraguaçu. A ponte fica especificamente no município de Rafael Jambeiro, nas proximidades do quilômetro 495 da BR-116, no centro-oeste do estado baiano. Ela tem aproximadamente 252 metros de comprimento, com 16 metros de altura e 12 metros de largura. São 9 vãos de 28 metros cada um e 8 pórticos totalizando 16 pilares. Agora, com essa nova ponte, a anterior passará por reformas estruturais e deverá ser reaberta dentro de um projeto de duplicação do trecho da rodovia. Tendo a construção iniciada em 2016, a nova ponte foi liberada para tráfego no dia 12 de novembro de 2018 e foi construída pela Via Bahia Concessionária de Rodovias S.A. Estima-se que diariamente passa pela ponte cerca de 10.500 veículos. A nova ponte utilizou métodos construtivos convencionais e muito utilizados em grande parte das construções do Brasil. Com um vão de aproximadamente 252 metros a ser vencido, a sua mesma estrutura fez uso de pórticos, formado por pilares duplos ligados transversalmente por vigas de enrijamento.
Foram construídos 8 pórticos para vencer 9 vãos de aproximadamente 28 metros cada. Desta maneira, foram erguidos 18 pilares com 12 metros de altura. Ao analisar a superestrutura da ponte, foi observada que a sua estrutura principal, parte da ponte destinada a vencer a distância entre os vãos, foi feita de vigamento simples em 2 vigas, ou seja, é uma ponte do tipo viga, considerado o mais comum, barato e simples de se construir entre os demais métodos. Ela é composta por uma estrutura horizontal que tem um suporte em cada extremidade. Terminando de compor a superestrutura, existe a laje, que é construída apoiada na viga e recebe diretamente as cargas provenientes dos tráficos de veículos e pessoas. Considerada uma construção moderna por utilizar métodos construtivos atuais, a nova ponte tem como objetivo diminuir a necessidade de intervenções devido a manutenções constantes. Desta maneira, adotou-se uma tecnologia de pavimentação alemã. Esta tecnologia faz uso de técnicas que trabalham com asfalto morno e um aditivo, o CCBIT 113 AD, aumentando a resistência à deformação permanente do asfalto, desta maneira aumentando também a vida útil da estrutura. Está falando para vocês um pouco sobre a escolha do nosso sistema na ponte, então vamos abordar esses tópicos aqui, falar um pouco sobre o software que a gente utilizou, que é o Release Designer, que é esse que vocês podem ver aqui na lateral direita, a animação. Vamos falar também um pouquinho da escolha da ponte treliçada, falar um pouco sobre os elementos da treliça, banda superior e inferior, os montantes e as diagonais. Vamos falar um pouco do tipo da estrutura que a gente escolheu, que é a treliça Warren, essa presença do pilar central que a gente escolheu, as tensões de tração e compressão e a força nos elementos. Bem, essa aqui é a ponte viga, como o colega já apresentou no início do vídeo, é uma ponte onde vocês podem perceber que temos a presença de vigas, pilares e vigas, é como se fosse mesmo uma laje, certo? Então, esse tipo de ponte, a gente pode ver, digamos assim, na prática, das estruturas, até do novo BRT, da cidade de Salvador, né? Dos viadutos, certo? Da estrutura do metrô, temos os pilares, temos essa mesa de apoio das vigas e aí temos as vigas, certo? Que essas vigas podem ser ou perfis metálicos ou também podem ser vigas de concreto armado, vigas protendidas, tá? Vou estar passando aqui explicando mais para vocês. Aqui, como podemos ver, temos as pontes vigas que eu falei no slide anterior. Essa aqui construída com perfis metálicos, que são as longarinas metálicas, tanto faz. Essa aqui é a laje que chama laje do tabuleiro, tá? Que é a camada onde você vem por cima e coloca o asfalto. Já essa aqui é a longarina pré-moldada, que é a viga protendida, também a famosa viga protendida. Para você vencer grandes vãos, geralmente a gente utiliza a viga protendida. Só que qual a desvantagem dela? O custo, além de ser excessivo, o peso também na estrutura, certo? Então muitas das vezes a gente opta pelos perfis metálicos. Só que, para vencer grandes vãos, é necessário também que a viga possua um alto momento de inércia, tá? Então, como podemos ver, o momento de inércia é base vezes a altura ao cubo sobre 12. Isso dá seção, tá? É a base da viga, que chamamos de mesa. Temos a altura dessa viga, que é a altura completa dela, ao cubo sobre 12. Então, quanto maior a altura dessa viga, como ele está elevado ao cubo, maior vai ser o seu momento de inércia, tá? Então, para a gente vencer grandes vãos de pontes, seria necessário longarinas metálicas com grandes alturas desse elemento aqui central, que chamamos de alvo, certo? Então, por isso fica um pouco inviável. E também o custo será mais elevado. Logo, o projetista, a empresa que for construir, vai logo perceber que será um custo excessivo de dinheiro, tá? Então, pensando nisso, o que é que acontece? Existem as treliças. Elas foram criadas desde o século XVIII, mas só foram utilizadas em 1907 por Alexandre Graham Bell, tá? O que são treliças? Elas são estruturas de união de barras, certo? Como vocês podem ver aqui, temos barras longitudinais, transversais, onde ela forma um sistema estável, certo?
Então a gente consegue também atingir grandes vãos com esse método de estrutura, utilizando bem menos, gastando bem menos do que se a gente fosse utilizar perfis metálicos, tá? Então aqui, utilizamos esse software, tá? Que é o Bridge Designer 2016, a versão. Temos aqui o formato da ponte, que a gente colocou tudo bonitinho no programa. Mais na frente eu vou estar mostrando uma demonstração a vocês fiz um vídeo, vou estar mostrando a vocês como utilizar o programa. Essa ponte foi a ponte que a gente utilizou no nosso projeto, é a ponte do tipo Warren, a treliça Warren. O deck truss, no bom português, significa treliça de convés, que é a treliça Warren, do tipo Warren, certo? Aqui é a animação do programa, que a gente fez primeiro essa parte de cá, toda em 2D, e aí depois o programa nos gera essa animação, onde é possível verificar, nas barras vermelhas, temos esforços de compressão. Já nas barras azuis, estão sofrendo esforços de tração, certo? Podemos ver o caminhão até aqui, passando aqui em cima, e as barras vermelhas, eles estão sofrendo compressão, e as azuis estão sofrendo esforços de tração, tá? Vou estar passando o vídeo para vocês poderem visualizar melhor como que acontece na prática, no programa. Aqui, como vocês podem ver, é a mesma modelagem da ponte, tá? Aqui o programa ele numera cada barra dessa treliça, tá? Cada elemento ele numera para ficar mais fácil na identificação. E aqui do lado temos a tabela com os determinados esforços. Temos aqui o tipo do material, CS significa Carbon Steel, perfil metálico, aço carbono, tá? Aqui nós temos a área, temos o comprimento da barra, e aqui ele te diz se é tração ou compressão. Então, como eu mostrei na foto anterior, os vermelhos estão sofrendo esforços de compressão e os azuis estão sofrendo esforços de tração, tá? Então isso só serve para a gente conferir mesmo e ter certeza de que a barra está sofrendo ou tração ou compressão. Aqui é essa tabela de esforços que a gente utiliza, que eu mostrei lá para vocês. Aqui nós temos o número do elemento, que a gente numera aqui, para ficar mais fácil a gente identificá-lo. Temos o número do elemento, o tipo do material, Carbon Steel, CS, e aqui nós temos o comprimento e ele te diz se é tração ou compressão. Então isso na hora do projetista na hora do engenheiro, na verdade, está projetando a ponte, isso facilita, isso dá um auxílio muito bacana para a tomada de decisões, certo? Vou estar mostrando aqui para vocês agora uma demonstração do vídeo, explicando como funciona o programa. Bom, aqui a gente tem a demonstração mais ou menos do programa, como funciona. Está mostrando rapidamente para vocês, só para vocês poderem entender um pouco. Lembrando que esse programa, o Bridge Designer, essa versão 2016, eu também não sei se tem uma versão mais atual, mas esse programa ele só tem na versão em inglês, mas dá para entender o básico. Então aqui essa tela inicial, logo quando você abre o programa, ele te mostra mais ou menos as configurações padrões, e aí você pode também mudar aqui, nesse lado esquerdo. Aqui ele te mostra onde está a localização do rio, os pilares. Aqui é mais ou menos a sua treliça, como vai ficar, tá? Aqui é a localização do seu pilar. Daí ele te pede mais algumas informações, como por exemplo, a configuração da sua ponte, se você quer uma ponte reta, que é a ponte padrão, tá? Ou se você quer em arco. Se você clica aqui nessa opção, vai aparecer uma ponte no formato de arco, né? Aqui ele te pergunta se você quer com o pilar ou sem o pilar no meio, e te pergunta essa altura do pilar. Aí você põe aqui e ele vai de acordo com o que você escolher aqui, certo? E aí logo em seguida você finaliza as outras configurações do tipo que você achar melhor. Você pode também colocar o nome do seu projeto aqui. E aí pronto, e aí ele aparece essa telinha aqui, tá? Então você clica no botão direito e vai estar selecionando pontos, tá? Ele já vem aqui mais ou menos demarcado os pontos onde eles vão ficar. Você clica no botão direito e seleciona essa primeira opção aqui. E aí você vai colocar os pontos onde você deseja para a sua treliça, certo? Você vai marcar todos esses pontos que ele já vem pré-definido, porque você logo no início escolheu o tipo de treliça que você queria, tá? E aí logo depois
e você está finalizando e selecionando todos esses pontos, você clica novamente no botão direito e seleciona a opção membros. E aí é só ligar os pontos. E aí você vai formando a sua treliça. Certo? E aqui, note quando você vai montando, ligando os pontos e montando os seus membros, a tabela vai aparecendo aqui, ó, com os determinados valores e comprimentos já da treliça, de cada elemento da treliça, na verdade. Ó, você vai ligando aqui e vai aparecendo cá na tabela, tá vendo? E aí você vai formando a sua treliça de acordo com o que você pré-definiu nas configurações iniciais, certo? Pronto, vou adiantar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Aqui você tem a sua treliça já completa. Depois é só você clicar nessa opção aqui e aí ele vai te gerar uma animação em 3D da sua treliça. Lembra que eu falei? Elementos em vermelho sofrendo esforços de compressão, elementos em azul sofrendo esforços de tração. Quanto mais o azul estiver intenso, mais ele está sofrendo tração. Quanto mais o azul estiver mais fraco, menos ele está sofrendo tração. E por aí vai. Tá? Aqui tem até o caminhão do Sedex passando aqui em cima. Certo? Então é basicamente isso. O programa te dá um norte e te possibilita um engenheiro projetista ter uma visão mais ampla dos elementos, como vai funcionar, e os elementos que estarão sofrendo tração e compressão, além dos seus respectivos valores, possibilitando assim o dimensionamento de cada elemento da sua treliça, certo? Esse programa, ele também te gera um orçamento. Essa aqui é a nossa planilha orçamentária, tá bom? Após a gente terminar todo esse processo do vídeo que eu apresentei para vocês, tá? Ele te gera essa planilha orçamentária aqui. De acordo com cada elemento, ele já calcula mais ou menos o valor em dólar. Então é só você fazer uma conversão de valores da moeda local. E aí vamos ter mais ou menos um norte de quanto que a gente vai gastar para estar fazendo essa ponte. Escolhemos esse tipo de ponte por ser uma ponte cujo custo-benefício ficou melhor e mais viável que as outras, certo? Além, apesar de que tiveram outras pontes também com as eficiências semelhantes, tá? Mas essa foi a que teve a eficiência melhor e o custo menor. E sabemos que na engenharia, o engenheiro ele zela sempre pela máxima eficiência e o menor custo. Então, essa foi a ponte escolhida, a treliça do tipo Warren. Ela ficou avaliada em um valor de 218.528,81 dólares. Convertendo para reais, isso dá um pouco mais de R$1 milhão. Bem, os critérios adotados, conforme ditam as leis de mercado atual, toda empresa necessita de lucro para se manter saudável e em operação. É de extrema importância que no mundo atual todos estejam atentos às oportunidades de mercado e busquem sempre maximizar os seus lucros e minimizar as despesas. A engenharia não está alheia a tudo isso que ocorre diariamente no globo. As disputas de mercado em licitações, leilões, a luta ferrenha contra a concorrência estão cada vez mais acirradas. Partindo desse pressuposto e de toda esta análise, podemos afirmar que o que dita a engenharia e, por consequência, o engenheiro é a busca por se enquadrar cada vez mais na estratégia de entregar resultados de qualidade com preços extremamente competitivos. A partir daí, chegamos à conclusão que o engenheiro deve sempre se pautar no melhor custo em todas as etapas da obra, sempre atendendo à qualidade determinada no negócio. Afinal de contas, devemos possuir verbas e recursos para que possamos ter uma obra com um ciclo de vida saudável e um bom resultado. Dita a análise acerca das diretrizes do mercado competitivo do mundo da engenharia, podemos afirmar que a escolha do modelo construtivo a ser adotado na execução da ponte foi determinado pelo melhor custo-benefício. Através de diversas simulações, podemos chegar ao preço mais enxuto para a execução da ponte, sendo este o principal critério de escolha adotado, uma vez estabelecido que não há plano arquitetônico e detalhes estéticos relevantes.
As pontes são soluções para problemáticas de transporte e locomoção desde o início das sociedades. O avanço do tempo e do conhecimento trouxeram otimização para seus processos construtivos. Desde o cálculo estrutural até o material utilizado, a expansão das possibilidades de soluções se evidenciou, trazendo na criatividade de arquitetos com a expertise de engenheiros o avanço da tecnologia, a concepção e execução de pontes. No nosso trabalho, foram feitos inúmeros testes de pontes dentro das limitações do software. Buscamos a melhor solução em termos de custo para o desafio que foi proposto. Tendo em vista que não houve especificação arquitetônica ou necessidade de atender a requisitos estéticos, buscamos, sempre pensando na boa engenharia, nos atentarmos à ponte que melhor solucionasse a questão, assumindo, dentre as diversas simulações realizadas, chegamos ao menor preço de execução, que nos possibilita, pensando, por exemplo, em uma possível concorrência, entrar de uma forma mais agressiva na disputa para a execução do projeto, seguindo o que foi predeterminado e no final conquistando a obra. Por conta de todas as análises, optamos então por fazer uso da estrutura Deck Truss Warren como pilar de apoio. A lógica de operar com o melhor custo-benefício estabeleceu a escolha do modelo e no final nos atentamos à solução que melhor vencesse o vão, sem considerar qualquer detalhe arquitetônico ou estético. Pensando na estrutura e comparando os resultados que foram descartados com o que foi escolhido, a gente pode perceber que o ponto de maior relevância foi a consideração do apoio central, que apesar de ter um custo inicial maior, mas a adoção desse apoio gera economia em toda a estrutura da ponte através da redução das seções das peças. A adoção do aço carbono, como material foi definida pensando no melhor andamento da obra, por pensarmos em realizá-la toda com um único material e um só fornecedor, e assim sendo uma só técnica construtiva.